Queridos e queridas do Colégio Anchieta, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. Continuando, meus amores, sobre essa entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, é de fato uma entrada muito violenta, certo? E o Brasil ele é forçado a adentrar dentro deste conflito mediante aquilo que a gente já falou, né? Pressões americanas, pressões alemães, uma de um lado, outro do outro pressionando. Só que Hitler ele perde a paciência e ordena nessas afundadas, esse naufrágio de navios brasileiros aqui na costa. E os Estados Unidos, né, como sempre, tá vendo? Eu não disse a você, eu disse a você que era melhor vir logo pro nosso lado. E aí o Brasil ele entra ao lado dos Estados Unidos porque a população ela vai para a rua protestar dizendo que aquilo era um desrespeito à soberania brasileira. Por isso que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, certo? Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Contra o eixo, Japão, Itália e Alemanha. Interessante que nossa força brasileira ela vai lutar mais contra tropas italianas em Monte Castelo, na Itália, tá certo? Há muitos relatos de pessoas que moram em Monte Castelo, você pode procurar até alguns na internet, de que eles valorizam ainda hoje os soldados brasileiros, são meio que uma lenda lá, para vocês verem como eles são respeitados ao extremo nesta região de Monte Castelo, certo? Então, características deste Brasil na Segunda Guerra Mundial. A gente tem bases estratégicas no Nordeste, muitas no Recife, como o livro que eu mostrei para vocês, do Recife na Segunda Guerra Mundial, muitas bases militares ao extremo, certo? Muito atuantes, certo? As bases militares no Nordeste elas eram importantes porque o Nordeste é uma região estratégica, é de proximidade da Europa, então fácil de mandar navios e receber navios, mandar mercadorias, mandar alimentos. Então, o Nordeste ele é uma região muito utilizada durante este processo, durante este período, certo? Outra coisa, o patrulhamento do Atlântico. O Nordeste ele tinha uma localização privilegiada de patrulhar o Atlântico, não permitir que tropas do eixo, se eventualmente tentassem passar por aqui, que elas conseguissem, certo? A nossa função era impedir esse tipo de deslocamento, certo? E isso é o que faz com que o Brasil entre na guerra. É aquela velha historinha. A cobra vai fumar? Será que a cobra vai fumar? Não. A cobra ela está fumando. Certo, pessoal? E o Brasil ele entra na Segunda Guerra Mundial e participa dos eventos da Segunda Guerra Mundial. E eu digo mais a vocês, de forma bastante, inclusive, heróica. Certo? O Brasil ele participa da Segunda Guerra Mundial. Certo? Vamos para a Itália, entre 43 e 44, certo? O Brasil ele tem essa participação importante. Nós mandamos mais de 23 mil soldados para a Itália, para a região de Monte Castelo. Claro, anexados ao 5º Exército Norte-Americano, fomos anexados ao Exército dos Estados Unidos, por isso que todo o crédito que leva é ele, né? Mas nós participamos. Temos soldados, inclusive, ainda hoje vivos, 2020, ainda hoje vivos, que participaram da Segunda Guerra Mundial, certo? Como eu tinha dito no vídeo anterior, inclusive eu já participei de palestras com alguns. Muito bom, muito interessante, certo? E enquanto isso, no Brasil, claro, né, por conta disto, a economia ela sofre uma retração. Enquanto as pessoas estão indo para a guerra, a economia sofre a retração porque o comércio ele não funciona da mesma forma em ocasiões de guerra. Isso é coisa óbvia, certo? O comércio é impossível funcionar da mesma forma. Não tem condições. Porque antes, quando a gente tinha posição de neutralidade, vendia todo mundo. Agora que tomou um partido, claro que muito por conta de uma retaliação, de um ataque que nós sofremos, que algumas pessoas até discutem se de fato foi mesmo submarinos nazistas que afundaram nossos navios. Algumas pessoas até chegam a arriscar, né, de que foi o próprio Estados Unidos que fez esse ataque para forçar a entrada do Brasil na guerra, mas isso é muito teoria da conspiração, certo? Então a gente tem essa entrada brasileira na guerra. Toma um lado, você perde o cliente do outro. E o lado que o Brasil tomou também estava na guerra, então não comprava das mesmas formas nossos produtos da forma que compravam antes. Isso é complicado, certo? E isso gera uma crise, digamos assim, um início do que seria uma crise, certo? De toda forma, é irônico, né?
um chefe político apoiador do nazifascismo que entra numa guerra contra esse mesmo nazifascismo. É no mínimo irônico. Contradições made in Brasil, certo? Então, o mundo, esse período nazifascista, ele começa a declinar, ele começa a entrar em crise, certo? As ideias nazifascistas, elas entram em crise nesse período, certo? Bom seria se elas entrassem em crise para sempre, nunca mais elas voltassem. Mas as ideias nazifascistas, neste período, elas passam por uma crise tremenda, certo? Elas passam por uma crise tremenda. De toda forma, o Brasil luta na guerra, participa da Batalha de Monte Castelo, toma Monte Castelo, inclusive tem um filme muito bom, certo? Mostrando essa atuação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira de Monte Castelo. Eu vou recomendar para vocês, vou deixar aqui na descrição. E é muito bacana a gente ver como o Brasil ele pôde participar, pôde atuar durante esse período da Segunda Guerra Mundial. Saímos vitoriosos, certo? Os aliados eles vencem em 1945, a Segunda Guerra Mundial acaba. Claro que os soldados que foram para a Força Expedicionária Brasileira, quando eles voltam, eles infelizmente eles não têm o devido reconhecimento. É lamentável isso, certo? Mas uma outra coisa interessante é que muitos eles não voltam da mesma forma que foram. Como assim? Mutilados de guerra, certo? Uma guerra não é uma coisa fácil. Problemas mentais que são desenvolvidos. Imagine o estresse e o terror que é você poder lutar numa guerra. Você vê companheiros, amigos seus sendo mortos. Não é fácil. Imagine você sendo forçado, né? Porque uma guerra faz isso. Você sendo forçado a matar pessoas. Isso também não é fácil. Então a Segunda Guerra Mundial ela é muito trágica, certo? Os soldados brasileiros que foram, eles não voltam da mesma forma, certo? Mas ainda assim a gente não pode tirar o mérito da FEB, até porque nosso exército ele não tinha um treinamento adequado para o período, nós fomos treinados de uma forma muito rápida, muito breve, sem armamentos adequados, à altura do que o inimigo tinha, sem um treinamento rápido, nós fomos treinados de forma muito breve pelos Estados Unidos, pelo exército americano, e mesmo assim foi-se e ganhou. A força de vontade brasileira ela fez toda a diferença, certo? Porém, quando acaba a Segunda Guerra Mundial em 45, que se volta para o Brasil, aí a gente tem uma coisa para levar em consideração, tá? Um item para levar em consideração. A crise das ideias nazifascistas que já estavam se desenhando desde a guerra. Qual é a lógica? Me digam. O mundo passa a pressionar o governo getulista. Como é que uma ditadura entra numa guerra para acabar com uma ditadura, que seria nazifascista? Como é que um apoiador do nazismo entra numa guerra contra as ideias nazifascistas? Nacionalmente falando, Getúlio não poderia sofrer críticas por conta do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que censurava tudo que falava mal dele. Mas, internacionalmente falando, as críticas ao Estado Novo elas surgem aos montes, inclusive pela própria imprensa estadunidense. É interessante como os Estados Unidos eles usam Getúlio para um fim. Que o fim seria o auxílio na guerra, né? Porque eles estavam de olho no Nordeste para poder montar bases militares interessantes, né? Como mostra aqui nesse livro, que eu já recomendei várias vezes para vocês. Mas outra coisa é que interessantíssimo que como depois que a Segunda Guerra Mundial ela termina, ela acaba, os Estados Unidos montam de outro discurso, o discurso da democracia, porque estavam muito interessados no mercado nacional. Lembre-se que Getúlio ele estimulava muito, mas muito, a industrialização, mas a industrialização nacional. E as multinacionais americanas, as indústrias americanas estavam muito sedentas por conseguir o nosso mercado, entrar no nosso mercado. E Getúlio não permitia, porque Getúlio é um nacional desenvolvimentista. Ele queria que o mercado brasileiro fosse ocupado por indústrias brasileiras. E aí o que acontece? Os Estados Unidos eles vão começar a pressionar os militares brasileiros que tinham apoiado todas as artimanhas de Getúlio para permanecer no poder. Os mesmos Estados Unidos que pediu ajuda do Getúlio agora pressionava que esses militares brasileiros de alta patente eles fizessem uma deposição do Getúlio. Eles queriam que já tirassem Getúlio do poder. Segundo o discurso oficial dos Estados Unidos,
Não tem sentido nenhum um cara que é apoiador do nazifascismo lutar numa guerra contra nazifascistas e continuar no poder. Por que um camarada desse vai continuar no poder? Não tem lógica, não tem sentido. E aí é onde se faz toda a costura para que o Getúlio ele saia do poder. Getúlio é querido pela população demais, muito por conta das leis trabalhistas que ele criou. Mas pressão estadunidense é pressão estadunidense. E quando o tio Sam ele chega, ele tem muita influência sobre o nosso exército. E o exército brasileiro, certo? Eles simplesmente ele chega até o Getúlio Vargas e comunica: olha, a partir de hoje você está deposto. Hã? Deposto? Deposto. Acabou. Ditadura do Estado Novo chega ao fim. Getúlio, puxa, mas tá certo. Ele não queria criar um problema com as Forças Armadas, até porque são elas que têm as armas, né? Ele não queria esse problema. E ele aceita a deposição como algo natural. Tudo bem, perfeito. Concordo, tá certo. Mas o que é que vai se fazer agora, na conjuntura política do Brasil? Não, a gente vai fazer a redemocratização, vai ter novas eleições. Certo. Então, por um mecanismo de redemocratização, eu não posso me candidatar agora porque eu estou acabando de sair do mandato, correto? Correto. Mas depois que passar esse primeiro mandato democrático, eu posso me candidatar de novo, né? Voltar pela via democrática, né? Os militares já ficam. Pode. Tá certo. Eu voltarei. E voltarei nos braços do povo. E é com esse discurso que Getúlio vai para a rádio, certo? Lembre-se que o rádio é uma ferramenta de telecomunicação muito utilizada durante o período. E ele vai para a rádio e começa a fazer o discurso dele. Povo brasileiro, hoje começa o fim do meu mandato. Hoje começa o fim do meu governo. Povo brasileiro. Comunico-vos que hoje estou saindo, entregando o poder. Mas não se preocupem, povo brasileiro, porque eu voltarei. E voltarei não de todo jeito. Eu voltarei nos braços do povo. Getúlio, como um bom orador que era, ele já começou a preparar um cenário para uma volta dele. Claro, não em uma condição mais ditatorial, como foi o Estado Novo, mas em uma condição democrática. Mas ele começa a preparar a volta dele. E essa preparação de volta dele foi muito bem feita. Mexeu com a mentalidade das pessoas, a ponto das pessoas irem para a rua protestar, dizendo que queriam Getúlio. Elas saem na rua com cartazes dizendo: Getúlio, Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Esse movimento vai ser conhecido como movimento queremista. Queremista? O que é queremista? Queremista vem de querer. Querer quem? Getúlio. A população queria Getúlio Vargas e foram para a rua protestar. Mas pressão estadunidense é pressão estadunidense. Então ele é deposto, certo? Ele é colocado para fora e a gente agora vai ter um período de redemocratização. Vai ser uma breve democracia de novo, né? Porque em 64 será interrompido outra vez, mas desse período de 45 até 64 nós temos uma fase democrática no Brasil, governos democráticos. Vai ter uma nova Constituição, vai ser refeita mais uma Constituição, onde se vai votar o pluripartidarismo, e a gente vai ter vários partidos surgindo ou renascendo dentro desse período. E a Ação Integralista Brasileira volta? Não. Certo? E a Ação Nacional Libertadora volta? Também não. Mas a gente tem outros, inclusive eu vou ler aqui para vocês, alguns ainda conhecidos como hoje, né? PSD, UDN, essa UDN vai ser um partido que vai ter um protagonismo muito grande. Inclusive, vai ser a maior oposição a Getúlio depois que ele voltar pela via democrática, certo? PTB, certo? Que o PTB ainda hoje existe, é um partido forte. PSB, o PSB a gente conhece, né? Muito bem, é um partido que está no poder aqui no governo de Pernambuco. E a gente tem um PCB, Partido Comunista Brasileiro, certo? O primeiro partido comunista formado no Brasil, mais antigo inclusive que a Aliança Nacional Libertadora, ele volta também. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Se tiverem, deixa nos comentários que a gente vai poder tirar todas as dúvidas de vocês. Tá ok, meus anjos? Para vocês, um abraço e até a nossa próxima aula, tá certo? Um beijo, tchau, tchau.